Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do nosso grupo de estudos teosóficos Juiz de Fora. Hoje temos a alegria e a honra de trazer o nosso irmão Gabriel Mota para uma palestra com um título muito inspirador. Tudo é para Deus. Gabriel é membro da Sociedade Teosófica pela Loja Himalaia, que fica em Niterói, é representante nacional do movimento de jovens teosofistas e advogado. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, pela sua delicadeza em aceitar este convite, e está com você a palavra, meu irmão. Boa noite, Raquel. Boa noite, queridos amigos e amigas. Uma perguntinha, vocês me escutam bem? Esse tom de voz tá bom, né? Beleza. Então, Raquel, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom ter a oportunidade de estar com vocês no grupo Juiz de Fora. E vamos compartilhar algumas reflexões acerca desse tema. Tudo é para Deus, com base na obra O Mundo ao Nosso Redor, da senhora Radha Burnier. Esse assunto, Tudo para Deus, está justamente no capítulo 9, que fala sobre o karma. E esse tópico, Tudo é para Deus, é o primeiro assunto quando se inicia o assunto sobre o karma. Eu acho isso muito interessante porque nós temos o costume de analisar o karma de modo superficial e achar que, nossa, então vai vir um peso sobre mim, então vem uma cobrança, como se fosse algo ruim, como se fosse algo que nos fosse fazer o mal. Nessa obra, a senhora Radha Burnier, especificamente nesse tópico, Tudo é para Deus, ela demonstra assim, de forma muito muito sutil, que existe aquilo que é agradável e aquilo que é desagradável. O que é desagradável nós podemos entender como sendo algo mal ou ruim, mas o bem em si supera essas circunstâncias. Então, aquilo que nós chamamos de bom, costumeiramente, pode, na verdade, ser algo que nos gera uma sensação de agradável, certo? Mas pode ser que seja, na verdade, ruim, olhando sob a ótica da espiritualidade. Bom, quando nós falamos sobre teosofia, e é importante a gente fazer essa distinção, nós estamos, na verdade, falando sobre assuntos concernentes ao lado oculto da vida. E a sociedade teosófica se destina justamente a promover e incentivar o estudo da vida, o estudo daquilo que se diz ser oculto, daquilo que se diz ser esotérico. Alguns acham que na verdade, algo sobrenatural, mas não existe exatamente uma distinção entre o sobrenatural e a vida. É uma coisa só. Mas se diz oculto porque está fora do alcance de uma análise superficial, ou muitas vezes de um mero intelecto positivista ou um mero intelecto material. O ocultismo é uma tradução não muito exata, conforme consta na obra da senhora Blavatsky, o ocultismo prático, de Gupta Vidya. Então, o conhecimento acerca do lado oculto, o conhecimento acerca do esotérico, da espiritualidade como um todo. E quando a gente fala sobre o ocultismo, sobre o mundo oculto, podemos falar sobre muitos assuntos. Podemos falar, por exemplo, sobre o psiquismo, sobre poderes psíquicos, sobre muitas outras coisas nessa linha. Mas nessa vasta cesta, então é como se fosse uma cesta e tem várias frutinhas. Várias frutas, tem banana, tem maçã, tem laranja, etc.
o conhecimento oculto. Mas existe um conhecimento oculto muito específico, que é a teosofia. A teosofia não é um ocultismo amplo. Digamos que é uma seção do ocultismo, uma parte do conhecimento oculto. E se nós fôssemos buscar a literatura oriental, os termos orientais, para tentar fazer uma analogia ou uma aproximação a partir de uma tradução, a teosofia poderia ser chamada ou ter como fonte de tradução Atma Vidya. Vidya, o conhecimento que aponta para Atma, ou Brahma Vidya, o conhecimento que aponta para o mais alto do nosso ser. Nós podemos ter conhecimento sobre muitos assuntos, como disse, sobre psiquismo, mediunidade, artes ocultas, etc. Mas a proposta da teosofia, a proposta aqui é justamente um conhecimento que aponte para Atma Vidya. Por quê? Porque nós podemos lograr conhecimento e não necessariamente ter sabedoria. Eu posso abrir o livro, estou aqui do meu lado, o Kybalion, né? Abrir o livro e lê-lo de cabo a rabo e exercer o processo mental, da mente concreta, de guardar informações, de arquivar na memória. E não necessariamente esse conhecimento adquirido, a partir do processo de conhecer, vai ser transmutado em sabedoria. A sabedoria é diferente do conhecimento. Sabedoria tem fonte justamente em Atma Vidya, em Atma, no mais profundo e no âmago do nosso ser, de nossos corações, do nosso espírito. Então, a própria sabedoria é um processo místico, um processo profundo de espiritualização. É claro que ler e viver esse processo de conhecer, de tomar conhecimento dessas informações e dados é importante, é um grande passo, porque o intelecto, a mente concreta, passa a ensaiar sobre esses assuntos que apontam para o mais alto do nosso ser. Então, a nossa mente concreta ela começa a trabalhar, começa a digerir. Em algum momento, a nossa mente ela se abre ou se torna mais sensível para a luz que vem do nosso interior, do mais interno do nosso ser. Então, a gente precisa, sim, exercer o trabalho do conhecimento, de procurar, mas esse é um passo. O outro passo, que talvez seja o grande desafio, é alcançar aquilo que nós não podemos tocar. O livro está ao meu alcance, eu consigo tocá-lo, eu consigo ler as palavras, ler as frases, os textos, e exercer esse processo do conhecer. E adquirir esse conhecimento que vai ficar arquivado na memória. Mas o processo da sabedoria é profundo. O processo da sabedoria, que é de vivificar este conhecimento com a luz do Espírito, e aí viver, exige realmente uma atitude talvez radical. Por quê? E há quem diga que o processo de autoconhecimento, de autotransformação, seja talvez o maior processo revolucionário que possa existir na história. Muito diferente do que promover revoluções externas. É claro que eu não estou aqui invalidando ou desqualificando os movimentos sociais, certo? Cada movimento representa uma coletividade, um grupo de pessoas, possui total valor. Mas a gente pode mover milhões de pessoas e ainda assim ser muito mais difícil vencer a nós mesmos. É por isso que se diz que vencer a nós mesmos pode ser o maior processo revolucionário em toda a história, em toda a existência do universo. E se um consegue realizar esse processo revolucionário, em alguma medida todos nós realizamos, já que possuímos como raiz de nossa existência a unidade da vida. Fala-se também sobre a evolução
da vida por meio da forma. O nosso ser, ele mergulha na matéria para experienciar, para exercer, digamos assim, a sua razão, o seu dharma, e vai passando por e experiências diversas por meio de formas diversas. Hoje, nessa encarnação, eu me chamo, por acaso, Gabriel. Os meus pais decidiram assim dar esse nome. Eu não sei se eu escolhi, dizem que a gente escolhe, mas eu não sei. É, temos aqui a Senira, a Luciana, os pais deram esses nomes. Esta personalidade chama-se Fulano. Esta personalidade está contida no espírito, faz parte. E aí a gente recorda de uma máxima que diz: não somos um corpo que tem um espírito, mas um espírito que tem um corpo e vive uma experiência terrena. Este é um paradigma, é um balizador, porque quando essa ficha cai, a gente vira essa chave dentro de nós, passamos a compreender os processos da vida sob outra ótica. Passamos a enxergar a vida, em verdade, como uma grande escola. Indo especificamente ao texto, a senhora Arrada diz o seguinte: a tradição oculta diz que quando um aspirante se volta sinceramente para o mestre, no momento de dificuldade, o mestre não recusa auxílio, mas o auxilia, mas o auxílio não deve assumir a forma esperada pelo suplicante. Vejam que a nossa personalidade, ela é formada por condicionamentos. Nós nascemos num local, numa determinada época, temos uma família, uma cultura, talvez uma religião, e a nossa personalidade ela vai se construindo ao longo do tempo, estabelecendo condicionamentos. Tais condicionamentos podem criar tendências que fazem com que tenhamos predileções, preferências. E no momento de desespero, a gente pode buscar o auxílio do mestre, mas aquela dificuldade que nos aparece pode ser, na verdade, a grande oportunidade que a personalidade precisa para se realizar. Ela continua. Quando os deuses desejam punir alguém, olha, vejam que interessante e engraçado. Quando os deuses desejam punir alguém, eles ouvem suas orações. Então a pessoa vai dizer assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu rezo, mais oração me aparece. É claro que quando enxergamos as dificuldades da vida, nossa, o boleto não para de chegar e eu não tenho dinheiro suficiente. O que dentro de nós é o obstáculo interno para externamente nós conseguirmos expressar aquilo que a gente precisa para superar as dificuldades externas. Qual é a questão dentro de nós que está em nossa personalidade, que gera uma dificuldade emocional, uma intolerância, uma resistência para lidar, para assimilar e assumir a melhor postura diante de dificuldades no mundo? É, eu sou advogado, o pessoal sabe, então aqui a gente vê muito processo de inventário. Processo de inventário, muitas vezes, infelizmente, tem muito litígio, então um parente começa a brigar com o outro e tal. É, e são circunstâncias que, embora problemáticas, podem ser grandes oportunidades, porque nos colocam contra a parede. E aí? Você fala tanto de fraternidade, você fala tanto de solidariedade, você fala tanto em desapego, e agora, qual vai ser? Você vai assumir a postura de colaborar para a unidade, colaborar para a união, para solucionar as dificuldades, as tensões, ou você vai colocar mais lenha na fogueira? Qual vai ser o papel que você vai assumir? Então eu peço, meu Deus, santos seres, que eu possa me tornar fraterno. Mas vamos lá para o inventário porque eu quero essa casa. É claro que direito é direito, não estou questionando, é o que está na lei, mas a gente pode assumir uma postura colaborativa,
emocionalmente colaborando para os processos da vida. Então, nessa obra, ela distingue aquilo que é agradável e aquilo que é essencialmente bom. A nossa personalidade, aivada de condicionamentos, pode procurar, na verdade, o que é agradável. Eu prefiro dormir numa cama mais confortável. Mas será que é isso que a personalidade precisa? Será que é isso que a nossa consciência precisa verdadeiramente para evoluir? Vejam que esse tema Tudo é para Deus abre o capítulo que fala sobre karma. Então, Oi. o capítulo inicia esclarecendo o seguinte: vejam, nem todo mal é mal, nem todo bem é bem, tem mal que vem para bem, tem bem que vem para mal. Então, a gente precisa ter um discernimento. É claro, o discernimento vem a partir do processo do conhecer, adquirir esclarecimento, entendimento, mas nesse ponto a gente precisa alcançar o seguinte: como diz a filosofia hermética, com a seguinte máxima: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Vejam, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O verdadeiro entendimento, e aqui eu enxergo como um símile da sabedoria, está propondo que é algo que vai para que supera o conhecimento. Mas é quando falamos de fraternidade e sentimos a fraternidade em nossas vísceras. Quando falamos de amor ao próximo, sentimos amor ao próximo em nossas vísceras, aqui, assim, verdadeiramente. Eu não consigo agir de modo diferente. E eu vejo o meu colega que é vascaíno, ele fica triste porque não tem o campeonato mundial, o Flamengo tem, mas está tudo certo. Um dia ele chega lá, eu tenho que fazer uma piadinha para descontrair, porque está muito sério. Se buscar o esclarecimento do entendimento, vai ver que o Flamengo tem o Mundial, e o Vasco não. Então, quando a gente procura esse esclarecimento acerca do mundo oculto, sobre o que é a vida, a gente percebe que nós estamos caminhando sobre, dentro, por dentro, na mente de Deus. É, e se Deus, ele estrutura, a gente pode dizer, chamar de Deus, podemos usar vários outros nomes, grande arquiteto do universo, a natureza, ou chamar, inclusive, o universo, o todo, não sei, a gente pode dizer, chamar de vários nomes. Se existe uma consciência, um ser que estrutura, que estabelece e mantém toda a existência, existem, então, regras, digamos assim, um processo de estruturação desse universo em que nós existimos. A partir do momento em que procuramos esse entendimento, buscamos este entendimento acerca da vida, passamos a errar o alvo, passamos a reduzir os erros com relação ao alvo. E o alvo, ou o objetivo, é conseguir expressar em nossos pensamentos, palavras e atitudes os desígnios dessa força superior que existe dentro de cada um de nós. Então, nós temos veículos que surgem com o nascimento da personalidade, quando nasce o bebê, que, como disse ainda há pouco, vai se condicionando ao longo do tempo, assumindo tendências, inclinações, apegos e desapegos. Mas compreendendo esse processo, a gente consegue rompê-lo. É claro que dentro dos limites humanos. E com isso, fazendo esse processo de busca, certamente, em algum momento, a gente
realiza, em alguma medida, esse processo revolucionário, que é transformar esta personalidade para ser um receptáculo do amor, da fraternidade, da união, da solidariedade. São aqui palavras que eu estou usando, ou qualidades, para identificar as coisas que, os elementos, as coisas que são efetivamente, verdadeiramente boas, e não somente agradáveis. Porque agir amorosamente, em algum momento, pode ser desagradável, embora seja agir amorosamente. Ser justo é ser justo, mas pode ser que ser justo seja desagradável. Desagradável no sentido é, da personalidade, daquilo que satisfaz, daquilo que deixa a nossa personalidade no que é mais confortável e agradável. Portanto, quando falamos que tudo é para Deus, dizemos que aquilo que é desagradável pode ser bom. E aquilo que é agradável, pelo contrário, pode ser ruim quando olhamos e procuramos entender a vida sob uma ótica espiritual. A senhora Hada, ela traz um exemplo muito interessante nesse texto, e ela traz esse exemplo quando ela fala sobre separatividade. Antes de entrar exatamente e fazer citação, mencionar o que ela diz nesse texto, eu vou esclarecer sobre o porquê se fala na separatividade. Entendemos, a partir do estudo da sabedoria antiga, de obras milenares, a partir do que grandes sábios, pesquisadores, riches nos legam, que existe uma vida, existe uma força que sustenta e mantém toda a existência, tudo aquilo que vive. E todos nós, tudo possui raiz nessa vida, neste ser. Desse modo, agir com separatividade é ter uma conduta incongruente com essa realidade, esta realidade suprema de que somos um, de que não existe o Gabriel ou a Miriam, que não existe o Gabriel ou a Flávia ou a Margarida. Obviamente que nessas circunstâncias em que nos encontramos, nós damos esse nome, faz parte do processo evolutivo, mas em última análise, a vida que sustenta toda a existência é única. Razão pela qual não faz sentido atitudes que vão contra o meu irmão, que vão contra aquele que está ao meu lado, que é uma atitude de separatividade. E ela traz um exemplo muito interessante, que é o processo de separação e divórcio. E ela diz: frequentemente pessoas se separam da pessoa amada por qualquer circunstância, talvez pela morte ou por mudança de situação da vida, e isso gera um abalo, um sofrimento muito grande. Mas esse abalo e sofrimento muito grande é porque a mente daquele que sofre ainda não consegue compreender, depreender a realidade da vida una, de que esses fenômenos, essas circunstâncias são efêmeras, são temporárias, e são processos necessários para burilar, para lapidar o nosso ser, ou melhor, a personalidade, por meio do qual o ser se expressa. E lapidando a personalidade, possibilitamos que gradualmente esta personalidade possa se tornar mais sensível às aspirações mais elevadas que um ser pode ter, aos sentimentos mais elevados e bondosos e caridosos e justos que alguém pode experienciar e expressar.
Ela também faz a menção de um trecho na leitura aqui do tópico Tudo é para Deus. Ela faz menção ao livro Luz no Caminho, num trecho que diz o seguinte: deseja ardentemente o poder. E ela pergunta: mas que poder deve se desejar? Não se sentar num trono ou comandar grandes plateias, mas o poder para nada ser aos olhos dos homens. Vejam que interessante. É uma análise completamente diferente do que propõe o mundo em que vivemos. Ela continua: os seres sagrados não buscam ser apreciados, estar na linha de frente do palco, ou ser reconhecidos como iluminados. Eles se contentam em viver e agir desconhecidos do mundo. O orgulho é um sério obstáculo ao progresso. É senso de egoísmo concentrado que se desgasta quando olhamos para nossa autoimagem e vemos sua falsidade. Portanto, o orgulho, o ego, o desejo de poder, nada tem a ver com esse verdadeiro poder, que é expressar aquilo que verdadeiramente somos. Seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nesse processo, então, da vida, de autoconhecer-se e desvelar a cada dia quem nós verdadeiramente somos, conseguimos identificar e sentir verdadeiramente que não somos este corpo físico, as nossas emoções, os nossos pensamentos, e que os nossos pensamentos nos enganam, que as nossas emoções nos enganam, que podem ser grandes ilusões, podem nos levar para caminhos que nada têm a ver com o nosso Dharma, aquilo que podemos realizar nesta encarnação ou nesta encadernação. Em síntese, tudo é para Deus, porque tudo o que nós vivemos, tudo aquilo que experienciamos, são um convite, às vezes imposição, porque o karma, não, quando chega, não pergunta: aí, vamos brincar? Ele chega e dá um tapa na cara. Perdeu o Playboy, é agora, ou nunca. Então, circunstâncias podem nos ser impostas, e a proposta da senhora Rada é: nada em vão, tudo vem para ensinar, porque tudo é para Deus. Eu espero ter conseguido compartilhar e provocá-los para termos boas reflexões, mas eu quero fazer a conclusão e passar a palavra para os colegas, que nesse processo de percepção acerca da vida, a gente pode só brincar de falar sobre esse assunto, como aqui estamos fazendo agora, ou estamos conversando, é algo muito bom, mas a gente pode ficar nessa repetição. Vou ler um livrinho aqui super interessante, e amanhã continuar sendo quem é essa pessoa, pisando no rabo do gato, passa o cachorro na rua, dá uma bicuda. É, eu fico rindo porque eu fico usando esses termos assim que são informais, mas eu acho que dessa forma eu consigo me aproximar mais do pessoal, né? Criar um âmbito de agradável. A gente pode ficar nas palavras, ou podemos entrar na arena. E é interessante a gente fazer um planejamento. E a gente pode fazer um planejamento. Escrever mesmo. Pegar o papel e escrever. A gente falou ainda há pouco sobre o inventário, né, judicial, que a gente começa ali o processo de sucessão de propriedades, de bens.
da pessoa que faleceu para aqueles que têm o direito de receber bens. E falamos do inventário litigioso. Eu agora vou falar sobre um outro inventário, que também é litigioso, talvez seja muito mais litigioso que qualquer processo judicial de inventário mais litigioso da face da Terra, que é fazer o inventário do nosso ser. Quem é a Raquel? Quem é a Senira? Quem é a Luciana? O Zé Jorge, a Melissa, o Sérgio Fernandes, o Kikito, a Flávia, a Margarida, a Rosângela, a Miriam que está aqui. Então vamos fazer um inventário, colocar, escrever. Então o Gabriel ele tem tais sentimentos. Esse sentimento aqui não tem nada a ver com o caminho espiritual que eu quero seguir. Ah, esse sentimento aqui tem a ver. Me parece que converge com a ideia de união, de fraternidade, de solidariedade, de integridade, de honestidade, de compromisso. Então a gente vai fazer um inventário. É um planejamento, uma proposta. Porque senão as coisas vão rolando solto, né? E o ego quer que seja dessa forma. O ego quer que a gente preserve a personalidade como ela é. Pode parecer redundante, mas o ego ele é egoísta. Ele não quer perder, ele quer preservar. E ele não quer perder o sentimento de raiva por conta do condicionamento. Ele não quer perder o sentimento de, de poder sobre o outro, de controle, de controlar. Não quer perder o desejo de, de ter, de acumular. A proposta, então, é elencar os sentimentos que não têm a ver com a vida espiritual. A gente pode fazer uma lista e fazer um livro, né, 20 páginas, 100 páginas de erros que a gente provavelmente vai encontrar na nossa personalidade. E a gente pode escolher duas palavrinhas ou dois defeitos e trabalhar nele. Ah, eu como muito chocolate. Então, eu vou focar aqui o meu ser em resolver este condicionamento. Já vai ser um grande exercício de força de vontade. A vontade é um elemento, uma potencialidade da nossa alma. Usando a nossa vontade para superar esse condicionamento, este vício, a gente vai conseguir um avanço muito grande para nossa personalidade. É claro que podem existir vícios que são muito mais complexos e difíceis, mas são grandes oportunidades para aquele que está vivendo. E a circunstância necessária para aquela personalidade. Eu gosto de chocolate. Eu falei de chocolate porque eu gosto de chocolate. Né? E se botar uma barra de chocolate na minha frente, realmente em menos de 5 minutos eu como tudo. E a gente sabe que isso não é bom. Então, eu posso elencar aqui, eu botei como exemplo o vício do chocolate. Mas se a gente falar sobre, por exemplo, alguém quer compartilhar algum defeito aí que a gente pode colocar no nosso inventário? Celular. O vício do celular, Senira. Ficar ali 5 horas no celular. Olha, a vida é um grande presente. Nós temos 24 horas no dia, a gente vai ficar 5 horas mexendo no celular, quando eu posso ter a oportunidade de estar presente no aqui e no agora com aquela pessoa que está do meu lado, tendo uma vivência, ou lendo um livro. Oi, Melissa, que levantou a mão. Gabriel, obrigado pela sua palestra, deliciosa, muito boa. Eu gosto muito de brincar com as palavras, né? E é claro que inventário é uma palavra no meio jurídico, né? Como elencar, né? Os bens materiais. Mas a palavra inventário para mim é como se viesse de invenção, né? A gente inventa e correlaciona, enumera várias coisas e vamos listando essa invenção toda nossa, né? É claro que no meio jurídico é catalogar, né, os bens, etc, etc. Então, eu gosto de brincar com a invenção. A gente inventa as coisas e se agarra nesse inventário. Mas, por outro lado, eu gosto muito de também, né, em consultório, eu falo sempre assim para as pessoas que me buscam e eu digo assim, faça um inventário ou liste 10 coisas que é extremamente importante para você, extremamente importante, né? Então, elas fazem a listinha lá.
E aí, quando elas retornam, tipo, daqui você vai tirar 5 que você não abre mão, né? Assim, não abre mão mesmo, nem que Jesus venha e te peça, você não vai abrir mão. E ali, muitas vezes, as pessoas empacam, né? Porque o que que é essencial para a gente, né? E esse inventário, ele pode ser desde algo, as coisas materiais, que são importantes, mas existe um inventário mais interno, mais subjetivo, aquilo que é caro para nós, que é tão caro e tão escondido, que realmente a gente não consegue definir o que que é importante para nós nesse inventário espiritual, não sei se essa é a palavra, ou de algo mais profundo dentro de nós. Mas eu só queria acrescentar isso, dessa invenção do inventário. Muito obrigado, Melissa. Realmente uma invenção, porque a personalidade ela se baseia em ilusões por conta desses condicionamentos e fica sapateando em imaginações, ilusões que são efêmeras, certo? Muito interessante. Então, por exemplo, o desejo incansável de comer chocolate é uma invenção. A gente acredita que aquilo ali é imprescindível, comer chocolate. Mas a gente sabe que está ligado à satisfação, ao prazer, certo? E a gente pode colocar nesse inventário a falta de disciplina, por exemplo, a falta de organização, e colocar na nossa listagem, no inventário do nosso ser, colocar falta de disciplina, falta de organização, eu preciso trabalhar esses dois elementos. A personalidade por si, ela não vai conseguir transformar, não vai conseguir resolver, porque a falta de disciplina, a falta de organização é da personalidade. A gente precisa, portanto, buscar auxílio em uma força superior, que está dentro de nós. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir, né, a personalidade por ela mesma não vai conseguir ir muito longe. Mas a gente pode separar um momento do nosso dia, pegar esse inventário, separar dois elementos ou um que nós queremos trabalhar para retificar, pegar um chazinho e chamar o nosso eu interno para beber um chá e conversar. Olha, eu tenho muita dificuldade com isso aqui. A minha personalidade ela sucumbe diante dessa dificuldade, dessa situação, e isso está atrapalhando na realização do meu Dharma, está atrapalhando para eu viver uma vida mais saudável, de forma mais plena, de forma mais feliz, e procurar e realmente pedir. Assim como um bebê, quando está no berço e chora pedindo a atenção da mãe, a gente precisa realmente olhar para essa dificuldade e perceber que a gente precisa se incomodar profundamente com aquilo que nos impede no caminho espiritual. A gente precisa se incomodar, ficar insatisfeitos, indignados com nós mesmos, com essa personalidade que falta com disciplina, que falta com organização na prática, com integridade, com verdade, inclusive verdade com quem nós somos, verdade com aquilo que nós escolhemos. É claro que cada pessoa vai escolher uma técnica para fazer essa prática espiritual, mas nós podemos dizer como exemplo uma oração, a prece, e se recolher e fazer esse recolhimento e pedir, eu interno, venha me ajudar, me auxilie, para que essa personalidade possa se tornar mais sensível às suas influências mais elevadas, que esse egoísmo, essa compulsão, seja de que natureza for, seja curada e nunca mais possa ter lugar nesta personalidade. E se nós entregarmos essa dificuldade aos santos seres e esse ser interno que está dentro de nós, de todo o nosso coração, verdadeiramente, isso vai se realizar. Pedi e obtereis. Está na Bíblia, né? Um dos livros. Mas, quando se diz pedir e obtereis, não é simplesmente pedir da boca para fora, mas é pedir de todo o coração. Queridos, queridos e queridas, era o que eu tinha para compartilhar. Espero ter colaborado com esse momento de reflexão. Aqui jamais, na verdade, em todas as lojas, não falamos de verdades, mas compartilhamos reflexões,
somos estudiosos, buscadores e compartilhamos aqui reflexões. Hoje eu tive a oportunidade de compartilhar, amanhã, outro dia, outros colegas, mas jamais sem nos arvorarmos em dons da verdade. Muito obrigado, Raquel, pelo convite e obrigado a todos pelo momento de atenção. Espero que isso, essas palavras possam colaborar verdadeiramente na nossa caminhada espiritual. Gabriel, muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras e por ter trazido essa mensagem tão especial, sempre necessária, importante, né? Escutarmos, falar sobre Deus, que coisa linda, né? E destaco na sua fala algo que para mim, né, ficou e acho que faz um link com dialoga com essa sua pergunta. Você disse assim, olha, anotei. Vencermos a nós mesmos é um ato revolucionário. Então, se vamos colocar no inventário o que queremos, né, levar conosco e o que será demais, o que é demais na nossa bagagem, né, que não faz sentido. Então, eu acho que esse é um grande desafio interno, né, para vivificar esse conhecimento, né, para trazer ele, né, nos nossos dias, não ser apenas uma teoria, né, e ficar em palavras, mas sim que possamos fazer dessa palavra algo prático, algo para a nossa vida, trazer para a nossa vida, né? Então, muito obrigada, meu irmão, gratidão. E quero agora abrir aqui para todos, poder escutar um pouco vocês, como vocês sentiram. E se alguém também quiser trazer alguma mensagem ou alguma pergunta para o nosso amigo Gabriel. Veja, a gente já está na loja, a gente já está aqui no grupo de estudos teosóficos de Juiz de Fora, mas tem muito mais gente de fora, olha só. Inclusive seus irmãos de Niterói, né, Sérgio? Que desaparece do nosso grupo, mas está aqui hoje. Gostaria de trazer uma palavra, irmão? Você tá com o microfone fechado. Estou vendo. A tribo do Araribóia é o nosso símbolo. Mas eu vou usar o estilo da Mirinha. A Mirinha, ela é um elogio, né? Gabriel, querido, parabéns pela sua pesquisa. As, as reflexões da senhora Rada Bournier, maravilhosas, né? Muito, muito interessante. E está de parabéns, meu advogado. Meu advogado querido, irmão de longa data, parabéns. E gostei muito da sua apresentação. Agora, Muito obrigado. tá chegando o Neymar, eu acho que é o da seleção brasileira. Vamos ver. Autorizei a entrada. A Agora, dificuldade dele, a dificuldade dele é é, não fazer gol. mas é um tema, tudo para Deus, né? Eu li o texto da sua palestra, me despertou uma curiosidade tremenda, né? Tudo é para Deus. Um verdadeiro, a manifesta. Aí eu pensei com meus botões, antes de assistir sua palestra, naturalmente, eu falei, nós estamos mergulhados no divino. Nós estamos mergulhados na manifestação, com sua dualidade positivo, negativo, em cima e embaixo. Você citou o Caibalion no início de sua palestra. Eu acho que você nos apresentou circunstâncias muito bem explicadas, né? Principalmente no contexto da filosofia esotérica, né? E tudo que acontece nesse campo, né? No teatro da existência, e tudo converge para o Criador, né? Tudo converge para a unidade, para a essência, para a origem de todas as coisas. Muito, muito interessante o tema e, ao mesmo tempo, desafiador, né? Tudo converge e tudo acontece no teatro do existir, né? Na manifestação.
estamos na manifestação com suas dualidades, com suas, principalmente suas dificuldades. E a oportunidade, só um lembrete final, a oportunidade de possuir um corpo material, de possuir uma consciência ancorada no astral, no mental, no físico, isso é uma oportunidade única, desejada por milhares de consciências que, por algumas circunstâncias, hoje em dia não possuem um corpo físico como o nosso. Frágil, difícil, cheio de idiosincrasias, mas uma oportunidade extraordinária na superfície desse planeta, né? A ponto, desejando, querendo expressar sabedoria, desejando, querendo expressar luz, e aqueles valores que você enunciou, caridade, solidariedade, amorosidade, né? Tudo isso. Então, é um ideal, né? Talvez até uma utopia, mas pensar, refletir e, principalmente, agir. A sabedoria é ação objetiva no mundo, né? A sabedoria é comportamental, a sabedoria não é teórica. E, em alguma medida, nós consigamos expressar, você falou da sabedoria no interno de cada um de nós, né? Eu quase que vi uma radiografia minha quando você falou aquela sabedoria que está interna, né? Está nos nossos órgãos e que ela se expresse espontaneamente, naturalmente, em nosso viver. É isso aí, querido. Uma reflexão aqui do amigo. Muito bom, meu querido irmão. Sempre bom poder te ouvir também, ter esses momentos de troca, saudades de nossas reflexões na loja Himalaia, ótimos momentos, memoráveis, que estão aqui no meu coração. Eu gostaria quer dizer, claro, faço eco ao que o Sérgio acabou de falar, né? Parabenizando o seu trabalho. E parabenizando também a loja de Juiz de Fora pela programação que ela faz e os convites fraternais a irmãos de outras cidades, de outros grupos. Mas eu fiquei assim, agora, sobretudo agora nesse final, exposição muito interessante, uma chamada de atenção, né, que a senhora Rada faz e que você muito bem expressou aí para nós, sobre a realidade, né, que a gente vive nessa caminhada. Mas muito importante, um ponto assim, que me impressionou agora no final, quando você disse, vamos, para resolver, se a gente está com uma dificuldade, né, querendo vencer uma limitação da personalidade, quer dizer, a quem pedir ajuda, né? Isso, da prece, alguém até colocou aqui no chat, a prece tem poder e tal. Mas quando você diz pedir ao seu eu superior, pedir ao seu Deus interno, porque esse Deus interno é revestido da nossa vontade, mas aquela vontade com letra maiúscula, em caixa alta, é a vontade interior, é o Atma. Então, quando você pede ajuda do seu eu superior, do seu Deus interno, na realidade, aquele pedido está envolvido também numa decisão. E decisão é coisa do eu superior. É o Manas, o Budi Manas e é o Atma. Né? Porque o eu superior projeta, ele tem esse... Sabe? Então, quando você pede ao seu eu interior, você, na realidade, está decidindo, está dando uma ordem à sua personalidade. Daqui em diante eu vou ser mais disciplinado. Né? Eu vou comer menos chocolate, eu vou mexer menos no celular, eu vou me disciplinar, eu vou fazer aquilo que realmente eu quero. Não é, agora não é mais o cavalo que vai para onde quer.
eu vou conduzir o cavalo para onde eu realmente quero. Então, esse pedido não é um pedido de solicitação vazia, mas é um pedido muito rico, muito forte, que envolve também decisão e responsabilidade. E me fez refletir sobre isso. E aproveito a oportunidade para compartilhar com vocês o que me chegou aqui à minha cabeça. Bom, eu peço desculpas porque eu metidamente já comecei a falar antes de vocês abrirem para falar. Acho que é porque eu moro aqui com o Gabriel em Curitiba e me achei no direito de atravessar. Melissa. Mas, enfim, nós somos, resumindo, né? Nós somos o peixe nadando no mar perguntando onde é que está a água, né? Muito boa. Onde que não está Deus, né? Me fale. Não, Muito não há bem. problema. Então, a gente está aqui, estamos abertos. Todos podem, né? É uma conversa. E, Senira, eu queria te fazer, quer dizer, não sei se o Gabriel quer responder a Senira, mas a partir da fala dela eu também pensei em algo que eu queria perguntar. Você quer falar alguma coisa antes, Gabriel? Não, não, eu tô adorando ouvir vocês. Tá. Então, é o seguinte, Celira, a gente tem livros assim, Poder do Hábito, Como Adquirir um Hábito, né? Tá. E agora você tocou num assunto muito especial. É muito, para mim, eu acho bem difícil, né? E como a gente ter discernimento para fazer esses pedidos? Porque, olha, eu às vezes fico pensando assim, será que isso é algo que eu devo pedir, sabe? Será que isso é algo que eu devo tocar com carinho, né? Conversar comigo mesmo, colocar nas minhas intenções, nas minhas orações? Então, assim, se você. A gente tem um manual aqui para seguirmos, inclusive é um best-seller, que chama um livro que chama O Poder do Hábito. Mas e nesse hábito, nessa vida espiritual? Como a gente fazer como a gente ter esse discernimento, esse saber se eu devo fazer isso ou não? Devo ingressar em tal coisa ou não? Você acha se eu devo fazer? E aí, como eu coloco isso nas minhas intenções? Eu não sei se eu estou me fazendo clara, se eu consigo, né? É uma questão muito prática, né? É uma questão muito prática. Eu, por exemplo, muitas vezes eu não peço, porque eu fico pensando, será que isso é algo que eu devo tocar? Será que isso não viria com a vida? Será que, de repente, quando isso estiver tão claro, não vai aparecer? Será que eu preciso ficar pedindo, solicitando? Então, a nossa irmã Rosângela, que está aqui, foi ela, inclusive, que sugeriu essa temática de orações para nós estudarmos. E você acha que essa minha dúvida cabe? Você acha que é algo que a gente pode realmente refletir sobre o que colocar nas nossas intenções e como, quando, de que forma? Aqui, Senira, você me Pode permite, falar. me permite só Você um, vai sair. um Você deve estar instante? na hora de sair, né? Isso. Eu espero que vocês continuem aqui, porque depois eu vou assistir a gravação a partir desse ponto, porque eu Tá, quero tá. ouvir a resposta. É porque eu preciso sair, que agora tem um outro estudo do Claro, Caibalion. eu estou até Então, preocupada com isso. então eu agradeço, meus irmãos, Vai por lá mais e oportunidade. a Tá gente bom? encerra. Podemos fazer um breve encerramento aqui, Gabriel? Só vamos encerrar a sala e aí você sai, tá bom? Mas, Senira, responde aí para vocês. Isso, mas Depois do encerramento. deixa eu só fazer um encerramento, tá? É breve. Bom, irmãos, vamos fazer um breve silêncio para absorver essa energia sutil, advinda desta reunião, com a mensagem inspiradora trazida pelo nosso irmão Gabriel. E toda essa energia aqui presente, que movimentamos, possa ser levada a todos os que dela necessitam.
Então, gratidão a todos, gratidão, Gabriel, pela presença, pela partilha, pelo estudo. Encerramos, então, a reunião desta noite. Então, Gabriel, gratidão, muito obrigada. Bom estudo. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa Ai, noite. Gratidão. Então, Senira, se você puder me responder. Não, querido, olha só, interessante. Interromper a gravação, É, Raquel? Posso, sim. Não, Acho que você não, que deixa sabe. rolar, não, deixa, porque depois que Ele eu quer, edito, ele quer tá? assistir depois, né? Ele quer Pois é, assistir. ele pediu, tá? Vamos lá. Mas, me desculpe, eu vou aproveitar a tua deixa. Nós somos treinados, principalmente no contexto do cristianismo, a pedir, a orar, a intercessão dos santos, a intercessão de Deus, como se Deus não soubesse de nada e carecesse de nossas explicações e nossos pedidos e nossas orações. Ou seja, sem as nossas orações, sem os determinados rituais, cânticos, símbolos, etc., nós seremos, em alguma medida, atendidos, né? E eu diria que nós somos, assim, submetidos a esses processos, inclusive em nossa cultura religiosa, nossa cultura esotérica, elas de alguma forma nos levam a esse tipo, peça a Deus uma bênção. E nós conseguimos vislumbrar, nós nos deparamos com uma série de circunstâncias extraordinárias, curas espantosas, né? Principalmente no campo do espiritismo, do Kardec, etc. E os yoguins, os rishis, os espiritualistas hindus usam e abusam de pedidos, de rituais, de símbolos, de músicas e assim por diante. Então, Raquel, eu concluo dizendo que a nossa tradição humana ela está, de alguma forma, usar o termo, recheada de todas essas coisas. Entretanto, nós, esoteristas, filosofistas, lidamos com a lei do karma, que é a abertura apresentada pelo Gabriel na noite de hoje, falando sobre causa e efeito, né? Ou seja, quando somos o entendimento esotérico, quando somos beneficiados de alguma maneira a um merecimento kármico, uma organização energética que permitiu aquele resultado, inclusive a cura de uma doença ou algo no mesmo plano, no mesmo sentido. Era essa observação, querido, que eu gostaria de fazer. Eu silenciei Senira? não Eu sei, não, não gostaria. sei. Eu não sei se você ficou satisfeita, me dispensa. Eu acho que nós somos. Eu Fala, posso falar, Senira. porque Não, você tá pedindo justamente isso que ele muito, falou, né? isso que ele falou é importante, que realmente a gente tem uma tradição de, na hora do perigo, aliás, até quem diga assim, só é religioso na hora que sofre, porque aí na hora que sofre que vai lembrar de pedir a Deus para ajudar, né? Isso é muito, muito habitual de se dizer. E há pessoas que, às vezes, por causa de um grande sofrimento, ela acaba despertando, encontrando a sua tendência devocional por causa daquele momento de crise que passou e vai procurar uma solução, né? Mas justamente o que eu comentei foi justamente aquela chamada ao eu superior, não é um pedido egoísta, como muitas orações, muitas preces são. Não que todas as preces sejam egoístas, mas muitas são egoístas, né? Quando pede para resolver um problema pessoal, etc.
E então, justamente, eu acho que quando a gente pede para o eu superior, a gente está pedindo para a gente mesmo. E foi o que eu enfoquei, que envolve uma decisão, não é um pedido a um Deus longe da gente, né? Aquele Deus distante, superior, que vai atender, quer dizer, que ele é comprado com as minhas atitudes devocionais e tal. Não, é uma responsabilidade, é uma vontade, é um chamado à nossa vontade, que é uma característica do eu superior, que tem. Foi isso que eu tentei passar. Agora, eu não sei se eu satisfiz com o que eu disse, mas à medida que você ia fazendo a pergunta, como ter aquele discernimento, papapá. Eu acho que isso é muito interior, muito pessoal. Cada um tem que buscar, você mesmo usou as palavras, ver com o tempo, né? Ver com o tempo que aquele discernimento vai chegando. Claro, se você pretender, se você decidir que vai buscar o discernimento, ele vai chegar. Mas também aquele negócio, alguém botou aqui no discernir, a menina, a Rosângela, botou no Ela chat aqui escreveu uma assim, ó, observação. vou ler. Deixa eu ver o que ela disse. Bela colocação. Raquel, sempre tive dúvidas sobre como orar, se devo ou não expor um pedido para alguma aflição, se estou sendo correta ou se devo deixar o universo que sempre providencia Pois o que é é. melhor para a minha existência, faço melhor sem que eu peça. Aí ela continua. Senira, esta é a questão. Tenho dificuldade de discernir se a minha oração é egoísta, sempre é egoística, sempre acho que é egoísta. Olha, eu não sei. Eu tenho uma atitude. Eu tenho um negócio. Ninguém é dono da verdade e nem passa a verdade para o outro. O que a gente passa é a experiência pessoal né, que pode ajudar o outro a encontrar a sua. Mas cada um tem a sua. Eu, por exemplo, nesses momentos, eu faço o seguinte: eu posso estar sendo egoísta, mas é a melhor solução que eu estou vendo no momento. Então, eu vou fazer isso, eu vou pensar, eu vou pedir, vou escrever. Tem gente. Há até uma solução também, que são as afirmações. Eu acho muito bom esse negócio das afirmações. Você sentar e escrever num papel. Eu sou forte, eu sou disciplinado, amanhã vou acertar, fazer isso assim, que eu estou com dificuldade de fazer, entende? Estamos todos felizes nesta casa, neste ambiente, ou então um grupo que não está se dando bem, este grupo é harmonioso, encontrou, enfim, a paz. E é bom quando a gente encontra também um aspecto positivo numa pessoa, num grupo, de falar, porque aquilo melhora mesmo, né? Mas então, o que eu faço nesses momentos? Eu assumo a responsabilidade kármica. Tudo bem, estou sendo egoísta? Estou, mas eu assumo a responsabilidade kármica. Eu vou sofrer por conta, quer dizer, eu vou responder no futuro por essa minha atitude egoísta, mas é o melhor que eu estou conseguindo fazer agora. É o passo que eu estou podendo dar. Bem, mas não sei se é o melhor, se é o aconselhável para todas as pessoas. Eu estou passando o que acontece no nos meus trabalhos aqui com a minha personalidade. É legal, Senira. Muito bom o seu Pois é. relato. Não, e Muito outra legal. coisa também, não ficar guardando sentimento de culpa, sabe? Ai, eu fui egoísta, ai, essa minha oração é egoísta, e daí? Sempre coloco que aceito o que é o melhor, o que vi. Ótimo, Rosângela. Bem, eu estou falando que é ótimo porque é mais ou menos o que eu faço também. Eu peço assim, que aconteça, eu peço, porque acontece o seguinte, gente, eu acredito, eu sei que há irmãos que não levam muito isso a sério, mas eu acredito que a nossa população, ao que nós conhecemos sobre seres humanos, nós temos outros seres que trabalham paralelamente a nós. Nós temos mundos paralelos que convivem aqui com esse nosso. A maioria invisíveis, por isso que a gente não sabe, né? Alguns não são tão invisíveis, não.
as formiguinhas andando em cima dos nossos açúcares, né? E as baratinhas que pode passar enquanto ninguém... Quer dizer, é um mundo paralelo, é um mundo deles, né? Mas, então, Mas acontece o seguinte, eu, por exemplo, até seguindo Leadbeater, Geoffrey Hodgson, eu trabalho com os anjos. Eu me considero uma pessoa que invoca, por exemplo, as bênçãos dos anjos. Agora, não é que eu tome cuidado, mas é a minha tônica. Eu estou há muitos anos também nessa cultura teosófica, então isso acaba influindo. Eu evito sempre de pedir coisas para mim. Eu peço para alguém. Então, por exemplo, vocês talvez conheçam aquelas invocações aos devas, acho que o senhor Geoffrey Hodgson, eu acho que é o livro do Leadbeater, um livro que ele trata sobre a, a comunhão dos anjos e dos homens. E então, por exemplo, eu e a Miriam, nós estamos fazendo, ainda vamos fazer hoje, até umas 9 horas a gente ainda pode fazer. Nós fazemos a invocação dos anjos da cura. Então, o que nós colocamos? Nós colocamos a Miriam, porque está num tratamento de saúde, claro, o objetivo principal, mas nós lembramos de todas as pessoas que estão precisando de melhorar a saúde, que são do nosso relacionamento. Então, nós falamos inclusive os nomes delas e lembramos delas. Agora, de acordo com o karma de cada um, ele vai receber essa ajuda. Os anjos ou os seres que possam ajudar, eles não podem alterar o karma. Mas, como é o karma da pessoa sofrer aquele problema de saúde, também é do karma dela ter me encontrado com essa disposição de fazer a invocação dos anjos e tentar canalizar energias em favor dela. Então, inclusive na invocação dos devas da cura, são devas da arte de curar, há uma afirmação bem clara que fala, inclusive, de conduzir a paz se a vida se desprender. Quer dizer, não é só um pedir saúde, porque a gente não sabe se o karma da pessoa é ficar livre daquele problema de saúde. Às vezes, a continuidade daquela situação que ele está vivendo vai ser o desprendimento, vai ser o falecimento. Então, que conduz à paz se faltar a vida. Tem esse comentário, é dito 2 vezes na invocação dos devas da cura. Inclusive, já que vocês estão trabalhando com orações, se vocês tiverem interesse nisso, a gente pode divulgar mais essa questão do trabalho com os anjos. Porque a invocação para os anjos os anjos da família, da arte, da natureza. Vamos fazer uma palestra com esse tema? Você pode? Palestra para o Guedes? Pode ser. Depois fazer um trabalho, você pode até ajudar a gente. Mas quem joga para junho, que você já deve estar com uma programação de maio mais ou menos pronta, né? Acho que de maio ainda tem alguns dias. Olha, deixa eu ver aqui. Maio tem o dia 28, o último, e depois tem o dia 4/6. Que tal? Vai ser um tema lindo. Pode ser. 28 de maio? 28 de maio. Isso. Pode ser. Oba! Vamos tentar. Olha, eu não estudo muito sobre... Claro que a gente tem que fazer uma fundamentação teórica, né? Não vai ficar falando só de oração. Vai ter que fazer uma fundamentação teórica sobre os seres dévicos e outros seres também, mesmo da linha dévica, que não são tão evoluídos quanto os devas. Mas a gente faz... O senhor Jadasa tem um estudo sobre esses seres, muito bom, a gente pode falar assim, pode fazer. Já está anotado. Vai ser uma satisfação. Porque já que vocês estão interessadas nisso, né? Uhum.
Porque Não, aí essa questão da prece vai envolver O também. Sandro está chegando, hein, ô, Raquel? Sandro, pois é. Ah, Sandro, isso é um prazer. Bom, eu acho que, não sei se eu posso falar. Gente, eu acho Claro, que eu pode falei falar muito. assim. Eu Não, acho assim, Chega, ó, eu só quero acrescentar as palavras maravilhosas do Sérgio, da Senira, como sempre, trazendo sempre para a gente conhecimento dela. O que eu quero trazer, assim, a palavra oração, ela termina em ação. E nós, seres humanos, somos condicionados 100% desde o nascimento a pedir. Se eu não chorar, eu não mamo. Se eu não chorar, não troco a minha fralda. Se eu não chorar, não acontece nada. Então, é uma coisa extremamente regressiva e infantil o pedir, de uma forma geral. É simples assim. Então, o que acontece no desenvolvimento espiritual? Aliás, então, nós não somos treinados, o nosso cérebro não é treinado a encontrar soluções. Nós somos treinados a pedir o tempo inteiro, né? Porque é uma coisa paternalista. O Brasil é extremamente paternalista, o governo é culpa do governo, alguém tem que me dar, eu preciso ganhar e etc. Eu não estou questionando a miséria, nada disso. Mas nós estamos falando no nível de compreensão de treino do cérebro. Nós somos ocultistas, nós temos cartilhas e cartilhas e literaturas para treinar o cérebro, só que nós não fazemos, né? Então, assim, se eu quero ganhar um corpo forte, esbelto, estético, sei lá qual é a minha motivação, com saúde, eu tenho que ir para academia, eu tenho que puxar ferro, eu tenho que correr numa esteira, eu vou praticar yoga para treinar o meu cérebro. Se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? Vou fazer uma oração para emagrecer? Ok, é válido. Mas não é mais eficiente você fazer uma reeducação alimentar e retirar aquilo que está em excesso? Percebe? Assim, onde eu quero chegar é essa falta de treino que nós todos temos desde a infância. É uma coisa extremamente falha na nossa educação, que não nos ensina a entrar em contato com um poder subjetivo que todos nós temos. O nosso cérebro tem, meu Deus, 100 bilhões, só o cérebro, o neocórtex, tem 100 bilhões de neurônios. Não é possível que a gente não tenha um treino eficiente, eu não queira fazer, que faça essas conexões trabalharem por nós. E ao invés, então, a oração é entrar em ação, né? E essa ação, esse cérebro extremamente poderoso, e se ele for qualificado cada vez mais, a cada encarnação, a cada evolução, e o treino é agora, a gente não vai esperar a sexta raça, a raiz chegar, nós vamos começar agora, é hoje essa provocação. Então, nós não somos treinados, nós queremos pedir e pedir, sem ter essa ação interna de encontrar a solução, porque quem pergunta sabe a resposta, quem pede sabe o que ela precisa e como ela precisa, e porque ela não tem aquilo, né? Então, esse Wi-Fi nosso, ele está muito pouco, é menos de 4G. Quando a Senira traz os santos seres, o reino dévico, o Geoffrey Hodgson fala belamente disso, o que acontece ali é você abrir o teu Wi-Fi, o teu antacarana, meditar, treinar o teu cérebro para que ele seja cada vez mais ímã, né? Porque o cérebro ele gera um sistema de ressonância de ímã, atraindo, né, essas vibrações. Mas e quem é que está afim de acordar às 5 da manhã, 4, e treinar todos os dias o seu cérebro, como se vai para a academia treinar o corpo físico, ou numa reeducação alimentar? Eu só quero acrescentar, né, estou só acrescentando, porque realmente essa cultura da oração passiva é uma coisa muito brasileira, extremamente brasileira. Então, vamos deixar mais ativo, vamos para ação, né? A própria palavra já está dizendo, treinar o cérebro e sair dessa neurolinguística de que eu só estou me colocando como uma necessitada. Nós somos escolhedores, né? Blavatsky fala, somos escolhedores, o tempo todo estamos escolhendo, somos filhos da necessidade. Então, eu quero, né, só estou aqui acrescentando essa reflexão, treinar o cérebro, porque é esse instrumento que nós temos, que nos capacita a aumentar esses Gs, né, esses gigas aí do Wi-Fi, para que a gente possa realmente trazer essa oração como uma concentração de união de forças, e não de pedir algo para mim, mas que eu já sei o que eu preciso e como eu vou conseguir isso, né? Aí entra o karma, enfim. Eu só queria acrescentar isso.
Muito bom, muito obrigada, Melissa. É isso, Não achei posso importantíssimo perceber. isso. Quer dizer que essa invocação de ajuda, de energias superiores, que seja uma coisa dinâmica, que seja, inclusive, um oferecimento de um canal para que essas energias superiores cheguem até os que estão próximos da gente. Não pode ser uma coisa egoísta e um pedido. É isso mesmo. Eu concordo plenamente com o que a Melissa chegou a dizer. Então, a gente tem que sair dessa. Não é uma oração pedir, é quase que uma oração oferecer-se, abrir-se para trazer o que. Entendeu? Para ver uma comunicação, e a gente só pode fazer essa comunicação através de um trabalho interno, de meditação, de autoconhecimento. Mas vamos lá. Então, oração não é pedir, é quase um oferecer-se. Está anotado essas suas palavras. Lindo, hein? Seu microfone está fechado, Senhor. Eu digo que no meu entendimento é isso. Lindo. Pode ser que eu mude. Se eu mudar até o dia 28, eu falo para você. Tá ótimo. Então, meus irmãos, muito obrigado por esse encontro. Aprendi muito. Foi um encontro maravilhoso. Iniciamos, né, com essa mensagem linda do Gabriel sobre tudo é para Deus, né? Encontrar esse caminho, realizar aqui na nossa vida cotidiana todos esses ensinamentos, colocar em prática, né? E saber fazer melhores escolhas, né? Aquilo que anima o nosso espírito. E aí a gente termina com esse estudo, essa mensagem sobre a oração, né? E como nos colocarmos, né, ao serviço e como fazermos esse pedido, né, e essas invocações. Então, meus irmãos, muito obrigada por esse encontro, por vocês estarem aqui.